Nossa meditação esta noite de domingo, a Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Nós estamos dando continuidade à nossa série de sermões, a Epístola de Efésios, com o tema Antes da Fundação do Mundo. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca, e o meditar do meu coração à tua presença, Deus meu, rocha minha e meu Redentor. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Esta epístola compõe o grupo de epístolas que Paulo escreveu da prisão. E já há 2 domingos estamos detidos nos versos 1 e 2. A nossa meditação tem se dado neste trecho inicial e muito rico da epístola. Depois da epístola de Paulo aos Romanos, sem dúvida é a mais rica. Haveremos de, por 3 anos, meditar nesta epístola, considerando as verdades delineadas pelo Espírito através do apóstolo para a nossa edificação, para o nosso crescimento e conforto. Já nos foi dado compreender nesses 2 primeiros versos como Deus é bondoso para conosco e como a nossa tarefa é por demais grandiosa. E há uma citação que eu fiz no primeiro sermão e hoje eu gostaria de repeti-la, do Dr. Charles Hodge. E ele diz assim: desde a eternidade, todo o esquema da redenção, com todos os seus pormenores e incluindo todos os resultados, estava formulado completamente na mente de Deus. Sucede então que tudo é certo e seguro. Não há nenhuma possibilidade de fracasso ou de mudança no propósito de Deus. A eternidade do propósito de Deus é, portanto, um forte fundamento de confiança e de fortalecedora consolação. Dr. Charles Hodge. O que nós encontramos nas palavras do reverendo Charles Hodge é algo que deve considerarmos em nosso coração com máxima seriedade. Como o plano eterno de Deus deve nos levar a dar glória ao nome dele. Meus irmãos, há tanta riqueza nestes versículos que me tem sido pesada a tarefa de lê-los e meditar neles e de extrair deles alguma verdade para as nossas vidas. Pela palavra de Deus e o registro do Espírito Santo, muitas são as vezes em que tenho que me deter para meditar, algumas vezes com lágrimas e com muito choro por causa dos meus pecados e da condição do meu ser, entendendo a grandiosidade e a infinitude de Deus e a sua majestade e como Ele é belo nos seus planos e propósitos. Por isso hoje retornamos pela 3ª vez a esses versículos, em especial o verso 1, onde o apóstolo Paulo diz assim: a Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Eis então, já vos pergunto, inquirindo as vossas mentes, o que significa ser a vontade de Deus. Quando as Escrituras dizem a vontade de Deus, e por muitas vezes Paulo há de retornar a este tema nesta epístola, teremos momentos outros. Não me deterei o próximo domingo nestes versos, avançaremos, mas já ainda no capítulo 1, nós vamos nos encontrar novamente no verso 5 com essa mesma expressão, no qual ele diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E depois o apóstolo, por muitas outras vezes, até o capítulo 6, vai repetir essa expressão da vontade de Deus. O que significa a vontade de Deus? Como ela se manifesta e o que ela quer dizer?
Precisamos entender que este projeto, em primeiro lugar, na eternidade pretérita, para nós o passado, mas na eternidade, porque Deus é eterno, houve o que nós denominamos o conselho dele. Também tornaremos este termo em momento apropriado. Uma deliberação realizada pelas três pessoas da Trindade. Deu-se então o conselho eterno de Deus. Em segundo lugar, depois dele ter se reunido com as outras pessoas dessa Santa Trindade e ter deliberado o seu santo conselho, vem Deus e realiza sua vontade eterna, que hoje nos deteremos nela. Uma decisão eterna então foi tomada, uma escolha soberana relacionada com o que seria o plano perfeito de Deus. Isso inclui a sua escolha quanto aos eleitos. Verso 4, acompanhe comigo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E também a escolha de Cristo para ser o nosso Salvador, aquele que nos daria o livramento de nossos pecados. Verso 7, ainda do capítulo 1, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Em terceiro lugar, houve o propósito eterno de Deus. É uma determinação divina, uma firme resolução de executar a sua vontade, aquela vontade eterna que é resultado do conselho eterno de Deus. E em quarto e último lugar, Deus predestinou aos seus eleitos para que seu plano acontecesse na eternidade. Assim então, quero me deter esta noite na leitura dos nossos documentos confessionais, começando pela Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 3, onde fala dos decretos eternos de Deus, e ele diz assim: desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou, livre e inalteradamente, tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem é violentada a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das coisas secundárias antes estabelecidas. Mesmo Deus, sabendo tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias inimagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Pelo decreto eterno e pela manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida e outros pré-ordenados para a morte eterna. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o seu santo conselho e beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo, para a glória eterna, os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os predestinou de sua mera e livre graça e amor, não por previsão de fé ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse, como condição ou causa. Como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a este fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados, guardados pelo seu poder, por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo eficazmente, chamado, justificado, adotado, santificado e salvo.
segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pela qual concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz, para a glória de seu soberano poder sobre as suas criaturas, o restante dos homens para o louvor de sua gloriosa justiça, Deus quis não contemplar e ordená-los para desonra e ira por causa de seus pecados. A doutrina deste alto mistério da predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atentando à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se de que sua eterna eleição, assim a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho. Essa doutrina fornece motivo de louvor, reverência, admiração a Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. A fim de mostrar-vos de que não é o pensamento deste pastor, mas é o pensamento desta igreja a qual somos membros, continuarei a ler todos os documentos da Reforma, por mais demorado que o seja, a fim de nos instruir. E agora eu faço o Catecismo Maior de Westminster, pergunta 30 e 31, diz assim: Deus deixa todos os homens perecer no estado de pecado e miséria? Resposta: Deus não deixa todos os homens perecer no estado de pecado e miséria, em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado de pacto das obras, mas por puro amor e misericórdia, livra os escolhidos deste estado e os introduz em um estado de salvação, pelo segundo pacto, comumente chamado de pacto da graça. Pergunta 31. Com quem foi feito o pacto da graça? Resposta: o pacto da graça ele foi feito com Cristo, com o segundo Adão, e nele, com todos os eleitos e com a sua semente. O breve Catecismo de Westminster, na pergunta de número 20, diz assim: deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça, para os livrar do estado de pecado e miséria, e os levar a um estado de salvação por meio de um Redentor. A Confissão Belga, no artigo 16, falando acerca da eleição eterna por Deus, diz: cremos que quando o pecado do primeiro homem, Adão, o lançou com toda a sua descendência na perdição, Deus se mostrou como é, a saber, misericordioso e justo. Misericordioso porque livra e salva da perdição aqueles que, em seu eterno e imutável conselho, somente pela bondade elegeu em Jesus Cristo, nosso Senhor, sem levar em consideração obra alguma deles. Justo porque deixa os demais na queda e perdição em que eles mesmos se lançaram. Farei agora a leitura dos cânones de Dort, a partir do artigo 5º, que diz: a causa da incredulidade e a fonte da fé. Em Deus não está, de forma alguma, a causa ou a culpa dessa incredulidade. O homem tem essa culpa, assim como a todos os demais pecados. Mas a fé em Jesus Cristo e também a salvação por meio dele são dons gratuitos de Deus. Como está escrito: pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Semelhantemente, vos foi concedida a graça de crer em Cristo Jesus. Filipenses 1:29. Artigo 6º. Decreto eterno de Deus. Deus, nesta vida, concede a fé a alguns enquanto não concede a outros. Isso procede do eterno decreto de Deus. Porque as Escrituras dizem que Ele faz todas as coisas conhecidas desde os séculos, e que Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Atos 15:18 e Efésios 1:11. De modo, de acordo com este decreto, Ele graciosamente quebranta os corações dos eleitos, por mais duros que sejam, e os inclina a crer. Pelo mesmo decreto, entretanto, segundo o seu justo juízo, Ele deixa os não eleitos em sua própria maldade e dureza de coração. Aqui especialmente nos é manifesta a profunda e misericordiosa e ao mesmo tempo justa distinção entre homens cristãos sobre as mesmas condições de perdição,
Este é o decreto da eleição e reprovação, revelado na palavra de Deus. Ainda que os homens perversos, impuros e instáveis o deturpem para a sua própria perdição, ele dá um inexprimível conforto para as pessoas santas e tementes a Deus. Artigo 7 da eleição definida. Esta eleição é o imutável propósito de Deus, pelo qual ele, antes da fundação do mundo, escolheu um número grande definido de pessoas para a salvação, por graça pura. Estas são escolhidas de acordo com o soberano e bom propósito de sua vontade. Dentre todos do gênero humano, decaído por sua própria culpa, de sua integridade original para o pecado e a perdição. Os eleitos não são melhores ou mais dignos que os outros, mas envolvidos na mesma miséria. São escolhidos, porém, em Cristo, a quem Deus constitui desde a eternidade mediador, cabeça de todos os eleitos e fundamento da salvação. Para salvá-los por Cristo, Deus decidiu dar-nos a Ele e efetivamente chamá-los e atraí-los à sua comunhão por meio de sua palavra e de seu Espírito. Em outras palavras, Ele decidiu dar-lhes verdadeira fé em Cristo, justificá-los, santificá-los e depois, os tendo guardado poderosamente na comunhão de seu Filho, finalmente glorificá-los. Deus fez isto para demonstração de sua misericórdia e para o louvor da riqueza de sua gloriosa graça. Como está escrito, o Pai nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. E em outro lugar, aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Efésios 1, 4 a 6 e Romanos 8, 30. Artigo 8. Um só decreto de eleição. Esta eleição não é múltipla, mas é uma e a mesma de todos os que são salvos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Pois a Escritura nos prega o único bom propósito e conselho da vontade de Deus, pelo qual Ele nos escolheu desde a eternidade, tanto para a graça como para a glória, assim também para a salvação e para o caminho da salvação, o qual preparou para que andássemos nele. Efésios 1, 4 e 5 e Efésios 2, 10. Saltemos ao artigo 10, a eleição baseada no bom propósito de Deus. A causa dessa eleição graciosa é somente o bom propósito de Deus. Esse bom propósito não consiste no fato de que, dentre todas as condições possíveis, Deus tem escolhido certas qualidades ou ações dos homens como condição para a salvação. Mas esse bom propósito consiste no fato de que Deus adotou certas pessoas dentre a multidão inteira de pecadores para ser sua propriedade. Como está escrito: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, já lhe fora dito a ela, Rebeca, o mais velho será servo do mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. E creram os que haviam sido destinados para a vida eterna. Romanos 9, 11 a 13 e Atos 13, 48. Em momento outro e oportuno, tornaremos ao Cânon de Dort, um dos mais ricos documentos da Reforma Protestante. Mas ainda quero fazer a leitura da confissão helvética, que reza assim: Deus, desde o princípio, livremente de sua mera graça, sem qualquer respeito pelos homens, predestinou ou elegeu os santos, a quem salvaria em Cristo. Confissão francesa. Cremos que desta corrupção e condenação universais, pelas quais por natureza todos os homens estão dominados, Deus libertou e preserva alguns, os quais por seu eterno e imutável conselho e por sua própria bondade salva. A confissão e forma suíça de acordo, chamada fórmula consensus helvética, reza assim: antes que os fundamentos do mundo fossem lançados, Deus em Cristo Jesus nosso Senhor formou um propósito eterno, no qual, do mero beneplácito de sua vontade, sem qualquer previsão do mérito de obras ou de fé, para o louvor da sua gloriosa graça, elegeu um número certo e definido de homens, na mesma massa de corrupção, jazendo num sangue comum, e assim corrompido em pecado, para ser, no mesmo tempo, conduzido à salvação através de Cristo, o único fiador e mediador, e pelo mérito do mesmo, pela muito poderosa influência regeneradora do Espírito Santo, para ser eficazmente chamada, regenerada e dotada com fé e arrependimento.
E assim, de fato, Deus determinou e engrandeceu sua glória, que decretou antes de tudo criar o homem em integridade, então permitir sua queda e finalmente apiedar-se de alguns dentre os caídos, assim eleger os mesmos. Ainda o artigo 3º da Igreja da Irlanda contém as seguintes palavras: pelo mesmo conselho eterno, Deus predestinou alguns para a vida, reprovou outros para a morte. De ambos estes há um número definido, conhecido somente de Deus, que não pode ser aumentado e nem diminuído. São muitos os documentos, frutos da Reforma Protestante, que compõem o verdadeiro pensamento das igrejas reformadas, ao qual deveremos nos ater durante boa parte desta série de sermões. Estes textos lidos, e eu sei que são longos e por demais cheios de detalhes, mas tornaremos em outros momentos a cada um deles para nossa ajuda na compreensão das verdades aqui contidas no texto de Efésios. Mas algumas coisas chamam a minha atenção. Primeiro, todas essas definições na história da igreja cristã mostram que Deus é Deus. Ele é soberano, é Senhor, é santo, é justo, majestoso. Mas também esses documentos em todos mostram que o homem é pecador, caído, é criatura. Por isso, quando nós tratamos acerca da vontade de Deus, e o apóstolo diz que seu apostolado não é porque um dia ele decidiu ser, não é por sua própria decisão pessoal, ou para simplesmente ter um título para ser colocado na placa de uma igreja, mas ele diz que a vontade de Deus, esta vontade que é repetida em cada um desses documentos confessionais, vontade essa que aparece constantemente no texto de Efésios, como por toda a Escritura, e que será objeto da nossa meditação esta noite. É muito difícil falar dela, da vontade de Deus, de maneira comedida, por causa da sua grandeza e da sua sublimidade. Dentre as doutrinas cristãs, eu julgo ser uma das maiores: a vontade eterna de Deus. Mas o peculiar traço e característico desta epístola de Efésios, a qual estamos nos atendo há 3 domingos, é que aqui o apóstolo parece como que nos apontar as realidades dos lugares celestiais, e dessa posição especial na qual ele se encontra, iluminado pelo Espírito Santo e inspirado também pelo mesmo, nos fala desses lugares celestiais, nos mostrando aquilo que não poderíamos ver com olhos nus e humanos, verdades espirituais que pertencem a um Deus que é Espírito e é eterno. Então Paulo, em seu grande interesse em dar aos Efésios, através desta carta, que é também dirigida a toda a igreja, em todo lugar, e por isso nos inclui, uma visão panorâmica da maravilhosa graça e do poder da vontade eterna e soberana de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso eu creio e acredito que aqui já encontramos o tema geral da epístola, aquilo que vai ser característico por toda ela, a saber que o apóstolo começa nos mostrando quem é Deus, para nos colocarmos em nosso lugar. Se você não compreender e não entender o ser de Deus, nenhuma doutrina terá lugar na sua vida, nenhum ensino terá lugar na sua vida. É preciso e é necessário compreender quem é o Deus que servimos. Então Paulo começa dizendo: por vontade de Deus. O apóstolo então começa dessa maneira, mostrando a todo cristão como devem ser as coisas, em que lugar elas devem se encontrar. E esse tema então domina todo mais, mostrando-nos quem Deus é, a sua grandiosidade, o seu poder soberano. Por isso a Bíblia é o livro de Deus, e é uma revelação de Deus, e o nosso pensamento sempre deve começar em Deus. Por isso o nosso culto deve ser teocêntrico, a nossa vida deve ser teorreferente. A Bíblia deve falar somente de Deus,
da glória de Deus para a glória de Deus. Também as nossas confissões nos dirigem a essa ideia, como o catecismo maior, que começa na pergunta 1 dizendo qual é o fim principal para o qual você foi criado: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Bom, muitas vezes nos esquecemos de quem é Deus, em havendo esquecido de quem Ele é e de como funcionam as coisas em relação ao soberano Senhor do universo, nos tornamos miseráveis e infelizes, porque passamos o nosso tempo em frivolidades e coisas miseráveis, sem entender o seu propósito, culpando, julgando, muitas vezes inquirindo: por que fizeste assim? Por que não fazes deste jeito? Como Paulo ouviu da boca dos romanos: a injustiça da parte de Deus? E o apóstolo, em alto e bom tom, disse: não, absolutamente. Ele é justo e faz como lhe apraz. Por isso, nos perdemos. No princípio de nos tornarmos, então, sábios, conhecedores da vontade revelada de Deus, devemos meditar, como diz a confissão de fé, com seriedade acerca desta doutrina, a doutrina da predestinação, com temor, olhando para Deus como o Senhor de todas as coisas e nos dobrando a Ele. Este, de fato, é o grande tema dessa epístola, como já disse. E esta doutrina, este ensino nos põe face a face com Deus, em sua grandiosidade e poder. E nos faz entender que Deus faz o que faz porque Ele é Deus, como lhe apraz porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Essa doutrina também nos ensina que Ele é eterno em si mesmo, e que não necessita de coisa alguma nem dos homens, e que serve tudo isso e todo este projeto para a glória do seu nome. Nós lemos isso na própria epístola de Paulo aos Efésios. Esse tema grandioso, de fato, aparece constantemente nas frases que o apóstolo emprega por toda a epístola. Ele diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Em outro lugar ele diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. E em outro ele diz: em quem também fomos feito herança, ou recebemos a herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Veja, a vontade de Deus é o centro de todas as coisas. Da eleição, o resultado da eleição é para que se cumpra a vontade dEle. A vontade dEle é para que ela manifeste a glória dEle. Todas as coisas giram em torno da vontade eterna de Deus para a manifestação de quem Ele é e para a glória do seu nome. Nessa epístola, somos então chamados e levados pela mão do próprio apóstolo a desvendarmos aqueles tesouros celestiais. E nos é dito, e nos é mostrado e apontado, e dada a oportunidade de ver a glória e a majestade de Deus. E ficamos extasiados, vendo como Ele é maravilhoso, majestoso, como o homem é pequeno, como a criação é pequena, como Deus é Deus. Este é o propósito do apóstolo. Pensem nos termos que constantemente o apóstolo usa e que perpassam todas as páginas das Escrituras. Estes temas, essas palavras, expressões da verdadeira doutrina e teologia cristã apontam a grandiosidade e o poder de Deus. Falam da sua glória, da sua grandeza, da sua majestade, da sua soberania. Os nossos antepassados, os cristãos de outrora, deleitavam-se nessa doutrina, em expressões, algumas das quais os reformadores, os puritanos, estamos tendo a oportunidade de estudá-los, e um outro grupo chamado de pactuários, que após estudarmos os puritanos nos deteremos neles, gostavam tanto. Expressões como a grandeza de Deus, a sua majestade, a sua graça, o seu poder revelado e a sua vontade decretada. Termos que foram esquecidos em nossos dias, rejeitados pela igreja, colocados de lado, relegados a segundo plano. Deus se tornou pequeno,
Deus é um empregado dos homens. Deus só serve para atender as necessidades e os mimos das pessoas. O que Paulo faz é invocar de novo a grandiosidade de Deus e o seu lugar como Senhor do universo, para nos dobrarmos, como fez o profeta Isaías, clamando em alta voz: ai de nós, seremos consumidos pela sua graça e pela sua glória. Paulo mesmo começa dizendo que ele é apóstolo por vontade de Deus, não por homens, pela instituição, por poder humano, não pela sabedoria daqueles que o instituíram, nem dele mesmo, mas por vontade de Deus. Ele expõe isso de modo explícito na sua epístola aos Gálatas, quando ele diz: quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou. Veja que lá no capítulo 1 de Gálatas, Paulo diz que no ventre da mãe ele foi separado por Deus. Não é resultado do acaso dos seus dias, não é coincidência, mas ele é feito apóstolo na eternidade. Ele é chamado para servir na eternidade. Ele é eleito na eternidade. Então, escrevendo aos Gálatas, o apóstolo diz: quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou. Foi Deus, pela sua vontade eterna. Não foram homens, não foi o tempo, foi o próprio Deus. Há sempre então a ênfase por parte do apóstolo na soberania de Deus, de um Deus que é livre, que é poderoso em si mesmo, que não depende de nós e nem está à mercê de nós. Por isso o apóstolo mostra que a glória de Deus se manifesta. Foi Deus que escolheu em Cristo todo aquele que é cristão, que é santo, que é fiel. É Cristo que separa os seus oficiais. Nós cremos e professamos isso em nossa confissão de fé, que Ele, o próprio Cristo, designou oficiais para a igreja, Ele, o cabeça, para dirigir a igreja por esses oficiais. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele dirige todas as coisas em seus pormenores e em toda a sua grandeza. Ele nos predestinou para a salvação. Tudo isso faz parte do propósito de Deus para que sejamos salvos em Cristo Jesus. Também esse é um tema maravilhoso dessa epístola. É em Cristo, para Cristo e por Cristo que somos salvos. Tudo por Cristo e para Cristo. Além de um Deus soberano, há também um Senhor soberano reinando sobre nós. É segundo o conselho da sua vontade que todas essas coisas aconteceram. A salvação, a eleição, o chamado ao oficialato. Nada acontece sem que Deus o queira. O próprio apóstolo declara que no ventre da mãe ele já tinha sido escolhido por Deus. Aqui na epístola, antes de todas as coisas terem sido criadas, antes de existir qualquer coisa, Ele mesmo em Cristo nos predestinou. Por isso, é uma doutrina tão profunda. Estou triste porque não teremos tempo para nos deter nela como deveríamos. É por demais rica e cheia de graça. Por isso devemos entender, quando nos deparamos com essa doutrina do decreto eterno de Deus, da sua vontade eterna, e entender com tanta seriedade em nosso coração, que não devemos partir de nós mesmos, o homem caído, mas indo em direção a Deus para ascender, mas pelo contrário, devemos partir daquele que é soberano, Deus sobre todos, e depois descer a nós. O caminho é contrário do evangelicalismo, do catolicismo romano, das seitas e religiões afins. Não do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Daquele que é tudo para todos, para aqueles que não são nada e que são simplesmente objeto da misericórdia dele. Devemos entender que Ele, Deus, determina o tempo para que as coisas todas aconteçam. Não há temor em nosso coração, mas a certeza de que tudo está acontecendo conforme a sua vontade eterna. Deus é sobre todos, dominando sobre todos e marcando o tempo de cada acontecimento em sua infinita sabedoria. Um conhecimento que não podemos medir, mensurar ou conhecer. Quem sondou os pensamentos de Deus? Quem pode conhecê-los? São por demais altos para nós. São eternos, celestiais e espirituais.
Por isso, uma palavra que repetidamente aparece na Epístola aos Efésios. Esta palavra é a palavra mistério. O apóstolo utiliza na Epístola por 6 vezes, denotando a importância dela. Por mistério, então, o apóstolo está apontando aquilo que foge à nossa compreensão, que está nos arcanos de Deus. Aquilo que Deuteronômio 29:29 nos alerta, dizendo que aquilo que Ele revelou nos pertence tanto a nós como aos nossos filhos, mas aquilo que está encoberto pertence a Ele. Por isso o apóstolo, usando a palavra mistério, por muitas vezes, não só nessa epístola, mas em outras, aponta e indica essa realidade, de que até determinado ponto iremos, mas quando fugir a nossa compreensão, com humildade nos aquietaremos à presença de Deus e reconheceremos que a sua vontade é cheia de sabedoria e tão grandiosa que não podemos compreendê-la. Por isso precisamos entender que os mistérios de Deus não podem ser descobertos em sua totalidade, mas somente aquilo que, pela sua vontade, segundo o seu beneplácito, Ele propuser em si mesmo, revelar na pessoa de seu Filho amado, Jesus Cristo. Se você então consegue começar a imaginar que pode entender a mente e a vontade de Deus, eu já o informo e exorto que você já está condenado e fracassado ao erro, pois há mistérios aos quais nenhuma mente humana pode fazer frente. Por isso o apóstolo, escrevendo a Timóteo, diz: grande é o mistério da piedade e ninguém pode entender. Caminharemos em tão profunda teologia até onde Deus nos permitir, e nos aquietaremos aonde Ele disser: é mistério. E rogaremos a Ele que haja sossego em nossas almas e em nosso coração, e que nos aumente a fé para crermos, adorando e bendizendo-lhe o nome, porque Ele é Criador de todas as coisas. Eu espero que ao nos aproximarmos destes grandes temas da teologia, você e eu estejamos cheios de um sentimento próprio à divindade, o da expectação, de olhar para Ele como que um brilho superior ao do sol, que haja também um aspirar em nossos corações pela sua santidade, que nos admiremos e adentremos cada vez mais ao trono, aos santos dos santos, com reverência e cuidado, respeitando e amando como Senhor Salvador de nossas almas. Quero dizer que um dos aspectos mais maravilhosos da vida cristã é que nela você está sempre avançando e crescendo. Por isso, não nos tomemos por grande e demasiado orgulho, achando que conheceremos tudo. Já me darei por satisfeito se vocês decorarem este livro e trazerem seus corações, tendo em vista que por 3 domingos estamos meditando nos versos 1 e 2. Não desejo de modo algum, e não é essa a minha intenção pastoral, que sejamos conhecedores de toda a teologia ou de todas as verdades acerca do ser de Deus, mas aquilo que Ele tem manifesto a nós nos é dado para olharmos para Ele com humildade e o amarmos. Finalmente, deixe-me dizer uma coisa a vocês. A minha responsabilidade em relação à vontade eterna de Deus é medida pelo que Ele faz conhecido na sua palavra. Cada vez que nos aproximarmos deste tema, precisamos aferir das Escrituras todo o nosso pensamento, propósito e palavras, para não pecarmos contra a santidade de Deus, para não o ofendermos e para não escandalizarmos os homens, principalmente os que são fracos na fé, ou os indoutos, ou aqueles que estão no erro, para que não se escandalizem do Evangelho de Cristo, mas antes, vendo humildade em nós e reverência para com Deus, se humilhem e creiam nessa doutrina maravilhosa. Porque outrora eu mesmo a repudiei, outrora eu mesmo a via como grande heresia e a temia,
porque Deus era por demais grandioso quando se falava dela, porque Deus estava muito além daquilo que eu imaginava. E havia grande temor no meu coração quando se falava da vontade decretiva e eterna de Deus, quanto à sua soberania, quanto ao seu poder eletivo, quanto à sua capacidade de reprovação dos homens. Mas em humildade fui conduzido à presença dele, e foi apresentado o amor eterno dele. E este outro lado da moeda me fez olhar para tudo isso que antes eu repudiava e ver a glória e a majestade e a grandeza dele manifesta. Deus usa outros meios, a sua providência, que nos conduz humildemente a orar para que ele possa se agradar e nos abençoar. Como vimos de manhã no Salmo 129, Deus nos livra e Deus julga os nossos inimigos. Calvino, então, comentando este salmo, nos disse que Deus nos dá sofrimento e angústias para nos provar como povo dele. Se assim ele está fazendo, nos humilhemos à presença dele. Se há doutrinas difíceis demais, que nos humilhemos e nos aquietemos em nosso interior, orando que pela providência dele, ele nos dê mercê de compreender em tempo oportuno, para que as dúvidas sejam sanadas e a graça seja aplicada e haja crescimento em nossas vidas. Eu sei que há recusa de muitos em crer nesses fundamentos, e de que eu mesmo sou ignorante acerca de muitas coisas, do que possa ou não possa ser conselho de Deus ou sua vontade eterna revelada. Mas eu me humilho publicamente e rogo a vós, igreja, que orem por mim, e a Deus que pelo seu Espírito me dê condições de compreender essas doutrinas tão profundas, de verdades tão eternas, imensuráveis e tão grandiosas, que poderíamos nos ater a elas por dias e dias e dias, e mesmo assim não findariam, porque Deus em sua santidade é eterno e Ele é Espírito, e portanto nos foge a compreensão e a verdade. Devemos trazer então, em segundo lugar, que essa vontade de Deus eterna e revelada, pela qual o apóstolo foi feito o que era, pela qual o decreto eterno foi dado, pela qual os homens foram predestinados, também por meio da qual eles são sustentados todos os dias, são resultado de um Deus que é Senhor de toda a terra e que demonstra o seu senhorio pelo seu poder eterno, dia após dia, na criação, na preservação e governo de todas as coisas. Devemos saber que o mesmo é verdade sobre a eleição e a reprovação. Da mesma forma que Deus conduz, preserva e dirige todas as coisas, Ele elege e reprova os homens como lhe apraz. Se cremos num Deus criador, devemos crer também num Deus que tem uma vontade soberana. Se cremos num Deus preservador, que cuida, que guarda, que conserva a vida, também devemos crer num Deus que dá destino à vida, como lhe apraz, como lhe é dado, conforme a sua santa vontade, manifesta aos homens na sua santa palavra, para nos tornar santos e irrepreensíveis em Cristo Jesus para as boas obras. Por isso, o Antigo Testamento ensina que Deus cria e preserva e governa todas as coisas pela sua palavra e pela sua sabedoria. Vamos ver o Salmo 33, o verso 6. Salmo 33, o verso 6. Salmo 33, verso 6, o salmista diz: os céus por sua palavra se fizeram, pelo sopro de sua boca, o exército deles. Nós cremos que Deus cria e dirige todas as coisas. O Salmo 104, o verso 24, também nos fala dessa preservação e direção de Deus sobre toda a sua criação. Salmo 104, o verso 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Veja como Deus dirige, cria e governa todas as coisas. Também no Novo Testamento há
uma linguagem que fala dessa vontade de Deus manifesta em seu conselho eterno, não só sobre as obras que são conhecidas por todos os homens desde a eternidade. Atos dos Apóstolos, o capítulo 15, o verso 8. Abra a sua Bíblia lá. Atos dos Apóstolos, segundo São Lucas, capítulo 15, o verso 18. Encontramos também o apóstolo, o escritor São Lucas, nos declarando no capítulo 15 de Atos, o verso 18, que Deus está dirigindo tudo. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Veja, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. É a sua vontade que manifesta e dirige todas as coisas. Todas as coisas de fato acontecem de acordo com o desígnio da sua vontade. Ainda em Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, o verso 23. Atos 2, 23. Pedro diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. De fato, Deus, pelo seu determinado desígnio e presciência, entregou Cristo para morrer por nós. Então, o Novo Testamento, bem como o Antigo Testamento, aponta esse conselho da vontade de Deus sendo manifesto, dirigindo todas as coisas. Efésios capítulo 1, verso 11. Efésios capítulo 1, o verso 11. Nele, digo, no qual fomos feitos também em herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas, diz o apóstolo, acontecem conforme o conselho da sua vontade, de acordo com o propósito dele. Essa é a vontade manifesta de Deus que dirige e conserva todas as coisas em todo lugar. Por isso o ensino bíblico a respeito da vontade de Deus é essencial para entendermos o ser de Deus. Talvez eu me faça teólogo demais nesses primeiros dias, mas precisamos ordenar o nosso pensamento. A mim e a vós vos é necessário compreender quem é Deus. Mas Deus é Espírito, é eterno. Por isso nos é difícil defini-lo. Não podemos colocá-lo numa caixa. Mas Ele, em sua riqueza e em sua graça, nos deu a revelação de quem Ele é na palavra. Vamos nos ater a ela. Leiam Efésios, leiam e releiam de novo, e leiam mais uma vez, para que vos torne comum aquilo que o apóstolo diz, que os termos lhes sejam familiares, para que possam antever aquilo que Deus há de nos falar, conhecendo, sabendo quem Ele é em seus pormenores. Atenha-se aos termos, ame as Escrituras, medite nelas dia e noite. Ao deitar e ao levantar-se, leia e releia, para que você possa compreender essa doutrina tão profunda sobre quem é Deus e como Ele maravilhosamente tem se manifesto a nós. Para encerrarmos, eu gostaria de considerar com vocês duas verdades finais. Esta vontade pela qual o apóstolo é chamado, pela qual os decretos são dados, pela qual somos predestinados e eleitos, pela qual o propósito é aplicado na história, quer na eternidade, quer na história, ela tem duas dimensões. A primeira, ela se manifesta como uma vontade absoluta. E quando eu usar este termo nos sermões, que é da teologia, eu hei de buscar alguns versos bíblicos para apontá-los, a fim de que possamos compreendê-lo nas Escrituras, nos fazendo participantes da teologia bíblica. Mas sabendo que a teologia sistemática nos dá
ordenamento das coisas, por vontade absoluta. Então eu penso que a vontade absoluta de Deus, ela é conhecida como uma vontade decretiva. É aquilo que ele decreta no seu conselho eterno e que há de se cumprir, como quando ele disse: haja luz, e a Bíblia disse: houve luz. Ela é imediata, não pode ser resistida e é final. Ela refere-se a tudo o que Deus determinou que aconteça. Deus tem um plano traçado para todas as coisas. Nada nesse mundo foge aos seus propósitos. Por meio da sua intervenção direta ou por meios naturais, Deus leva a efeito o seu plano eterno e nada pode impedi-lo. Abra sua Bíblia em Isaías 46. É um texto que nós tivemos a oportunidade de meditar nele por 2 domingos na série de sermões em Efésios. Efésios capítulo 46, os versos 9 a 11. Isaías 46, versos 9 a 11. Isaías 46, 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a eternidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chama a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei, diz o Senhor Deus. Essa é a vontade decretiva. Essa é a vontade absoluta. Não pode ser resistida, não pode ser frustrada, não pode tornar atrás, não falha, cumpre fielmente todos os seus propósitos. Essa vontade decretiva é aquela que é repetida em Gênesis 1:1, da criação de todas as coisas, quando o próprio Deus disse: é tudo muito bom. Essa é a vontade decretiva de Deus. Mas há também, além dessa vontade decretiva, que ninguém pode resistir, que ninguém pode impedir, uma vontade chamada vontade relativa. Então, estou citando aqui o Dr. Leandro Lima. Ele continua dizendo agora a vontade relativa. Há um outro aspecto da vontade de Deus que difere do que estudamos acima por não ser absoluta. Trata-se da vontade de Deus que os homens conseguem contrariar. Aqui então ele refere-se aos mandamentos divinos, aquilo que é revelado na palavra. Então Deus disse: não roubarás, mas o homem pode resistir a essa vontade e roubar. É aquela vontade que pode ser resistida, que pode ser desobedecida. Diferente da vontade decretiva, a vontade relativa, ela está à mercê dos homens. Essa vontade, ora os homens acolhem, ora recusam. Mas a vontade decretiva, essa é absoluta sobre todos, e ninguém pode resisti-la. Espero eu, pela graça de Deus, possamos e tenhamos a oportunidade de no próximo domingo, dos versos 3 a 6, meditarmos novamente neste tema. Não nos deteremos tanto na vontade, mas tornaremos novamente a ela, expandindo-a um pouco mais e vendo os resultados dela na vida dos Efésios, pois essa é a vontade de Paulo, que a nossa teologia seja viva e aplicada às nossas vidas, dia após dia. Vamos orar. Pai Santo, Soberano, Senhor Criador de todas as coisas, esta vontade, de forma poética, o profeta Isaías nos apontou, mostrando-nos como Deus é grandioso. Também é apontada pelo apóstolo Paulo em sua epístola aos Efésios, e em muitos outros de seus escritos e por toda a Escritura. Ela é suficiente para nos fazer, por toda esta noite, olhar para o Senhor com êxtase e nos admirarmos da Tua grandiosidade, e da Tua santidade e da Tua majestade. Que a vontade de Deus seja crida entre nós, obedecida, e que nos conduza a amá-lo
e a servi-lo. É o que rogamos, Pai, em nome santo de Cristo Jesus. Amém.